Parabéns à verdadeira campeã das eleições, a mídia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por João Vitor, revisado e narrado por Coreia com K. Nesse artigo, João Vitor vai apontar os erros da campanha e do próprio governo Bolsonaro, que o levaram à derrocada na disputa pela presidência em 2022. Nessa análise, não vai ser considerado a hipótese de fraude nesse último pleito. Bolsonaro surgiu no cenário nacional principalmente com sua pauta conservadora em oposição ao governo Dilma, que para a grande imprensa, à época, era tida como polêmica, como ser contra a agenda LGBT, aborto, doutrinação ideológica no ensino, entre outras coisas más. Desde então, foi ridicularizado e o establishment o considerava como um fenômeno político isolado, que tenderia a longo prazo a ser ignorado pelo público. No entanto, em 2016, como bem sabemos, com a ascensão da direita ao redor do mundo, com Trump sendo o seu principal representante, Dilma sofreu impeachment. Assim, a esquerda no Brasil teve suas bases fortemente abaladas. Nesse interstício, abriu-se um vácuo no poder, que no contexto do Teatro das Tesouras, aqui descrito como a dualidade entre os estrelas e os tucanos, que vigorou no país até 2014, deveria ter sido preenchido pelo Partido das Aves Bicudas, mas o povo optou por um outsider, visto que a pauta anticorrupção era sensível aos eleitores, já que os escândalos do Petrolão e Lava Jato atingiam a quase total bancada do Congresso. Na campanha de 2018, a Rede Globo, o Grupo Folha e outros fizeram forte oposição ao então candidato Bolsonaro. Verdadeiros ataques, totalmente baixos, mas mesmo com esse antagonismo, apoiado apenas pelas redes sociais, ele conseguiu chegar ao Palácio da Alvorada. Com o início de seu governo, uma de suas primeiras medidas foi extinguir a propaganda de empresas estatais em veículos de imprensa e diminuir os gastos do erário com publicidade oficial. Tais medidas são louváveis segundo o ponto de vista ideológico, porém, sob as vistas do pragmatismo, revelam-se errôneas. Suponho que essas ações foram movidas por revanchismo, na estratégia de sufocamento econômico dos conglomerados e na tese da perda de influência da mídia tradicional sobre a sociedade. Primeiramente, a imprensa mainstream até o presente possui um enorme poder persuasório, pois mesmo nas redes sociais, as pautas e temas que influem no debate político, na grande maioria das vezes, são trazidos pelos antigos conglomerados. Além disso, ainda dependemos deles como fonte final, informação aceita por ambas as partes como verdadeira, nas discussões políticas, ou seja, neles confiamos a apuração de fatos, dados e pesquisas. Também não podemos ignorar o apoio, tratamento claramente desigual frente aos pequenos veículos de informação dado pelo Google, YouTube, Facebook. Em suma, as Big Techs, nitidamente uma demonstração de forte lobby networking dessas corporações, na promoção de sites, canais e veiculação de notícias da velha mídia no meio digital. Ademais, não posso deixar de mencionar a vasta parcela da população que unicamente se informa pelos meios tradicionais, como os mais idosos e mais pobres. Segundamente, os cortes publicitários atingiram fortemente as receitas dos editoriais. Isso é um fato inegável. Basta ver o fim do El País no Brasil, as ondas de demissão em massa da Rede Globo, com sua perda do monopólio da transmissão de jogos de futebol, da Fórmula 1 e demais eventos esportivos. Porém, o erro de cálculo do governo foi pensar que a derrocada econômica dessas empresas e sua consequente mudança de postura viria em apenas 4 anos de carestia de recursos públicos. O efeito foi o oposto. Ela apenas se radicalizou e se tornou ainda mais parcial. A negligência e desconsideração dos fatos últimos mencionados aqui, causadas, como já expostos anteriormente, pelo desejo de vingança, visivelmente perceptível dado como Jair foi tratado em sua primeira campanha à presidência pela imprensa, e o excesso de confiança do bolsonarismo, posto que conseguiu crescer no cenário político sem os meios convencionais de TV, rádio e jornais tradicionais. Portanto, ambos os motivos impediram uma análise racional sobre o inimigo, menosprezando seu impacto e impedindo qualquer movimentação no sentido de negociar uma eventual trégua, que foram fatores determinantes pela cruzada midiática, ainda em curso, contra o atual governo que já foi morto, haja vista sua derrota no último pleito. Outro aspecto a ser considerado foi o comportamento do presidente, particularmente as suas falas. Diariamente, Bolsonaro conversava com seus apoiadores em espaço reservado nas dependências externas do Alvorada e permitia que tudo fosse filmado, ou seja, ele próprio fornecia material para ser usado contra sua pessoa pela imprensa. Durante a pandemia, soltou diversas frases infelizes,
fruto do estresse do momento, as quais poderiam ter sido evitadas simplesmente não se manifestando, permanecendo em silêncio perante jornalistas. Em minha visão, ele não enxergou a grandeza do cargo, queria continuar se comportando como um mero deputado, conversando com qualquer um pela rua e sendo muito aberto ao público. A equipe jurídica também se demonstrou fraca perante os desmandos da Suprema Corte, e posso citar apenas um exemplo, o de Bruno Bianco, o qual, como advogado-geral da União, perdeu um recurso em processo em que se discutia a suspensão da necessidade do presidente em prestar depoimento à Polícia Federal, por pura preclusão, isto é, por perda de prazo. A única forma de encurralar os ministros do STF seria colocando-os contra seus próprios precedentes, e não deveríamos ter deixado o ativismo judicial ser usado como arma apenas pela esquerda. Quando jornais e pessoas de nosso lado foram calados e por vezes presas, os julgados desses processos deveriam ter sido usados de igual forma contra o inimigo. Somente assim, a hipocrisia e absurdo dessas ações seriam expostos, e o equilíbrio se alcançaria como uma espécie de troca de reféns, algo comumente feito durante o regime militar. Situação não muito diferente da nossa realidade, uma vez que, há tempos, o Estado Democrático de Direito deixou de existir em nosso país. Sinto que o idealismo nos impediu de agir dessa forma. Devo lembrá-los da CPI da Lava Toga, oportunidade única de colocar o Poder Judiciário dentro de seus limites, jogada na lama, inclusive com o apoio de Flávio Bolsonaro, que articulou por seu arquivamento. Devo dizer que o 01, como senador, foi o maior erro de Bolsonaro, uma vez que o caso das rachadinhas, aqui não entrarei na discussão sobre essa prática ser crime ou não, veio à tona, e de qualquer maneira desgastou demasiadamente o governo, no seu momento mais forte, em seu início, indispondo-o a agir de forma mais energética contra o Pretório Excelso, já que eles tinham como refém o próprio filho do presidente. Caso Flávio tivesse permanecido em seu cargo anterior, seu escândalo certamente teria proporções menores e seria julgado pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ou sequer surgiria. Enfim, diversas falhas que culminaram em uma justiça ainda mais sem limites, agora apoiada pelo eleito governo petista, com enorme ânsia em prejudicar seus algozes. Deus tenha misericórdia de todos nós. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!